Salve família vascaína, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Quem ainda não me conhece, o meu nome é Mário Coelho e por aqui todos os dias você encontra as últimas notícias, novidades e informações sobre tudo o que acontece no dia a dia do nosso Vascão. O vídeo de hoje aí, como sempre, tá recheado, tá cheio de assunto importante pra gente abordar, né? Vamos falar bastante sobre a sequência do Vasco aí dentro do campeonato estadual, com o grande clássico que a gente vai ter pela frente nesse domingo contra o Flamengo no Maracanã e com possíveis reforços aí, né, pro Barbieri poder utilizar nessa partida, né, nesse jogo que pode cravar o Vasco nas semifinais do Campeonato Carioca. E também vamos trazer novidades sobre as situações aí de Andrei Santos, Manu Capasso, Paulo Henrique, lateral direito recém-contratado, e também sobre outras situações referentes ao mercado da bola, cabeça de área, meia de criação, atacante de lado de campo e centroavante, após o Vasco ali, né, desistir da contratação do Lelê, jogador do Volta Redonda. Então já quero convidar você a assistir, né, acompanhar esse vídeo aqui até o final. Peço como sempre a sua ajuda, a sua colaboração, deixando aquele like, né, deixando aquele joinha, um botão com o dedo para cima, que fica logo aqui embaixo do nosso vídeo. E também quero convidar você que está chegando aqui no canal pela primeira vez e quer ficar bem informado com todas as notícias diariamente, de manhã, de tarde e de noite, para você se inscrever aqui no canal. Logo aqui embaixo desse vídeo tem um botão bem grande escrito ali inscreva-se. Você clica nele, ou ele vai estar em vermelho ou ele vai estar em branco. Se você não sabe ler, não tem problema, é um botãozão bem grande lá em vermelho ou em branco. Você clica nele, automaticamente você já vai estar, né, fazendo parte da nossa família, mas não pode esquecer também de ativar o sino das notificações que fica ali, logo ao lado daquele mesmo botão, no sininho pequenininho, para você sempre receber um aviso no seu celular assim que os nossos vídeos vão ao ar diariamente por aqui. Fechado? Combinado? Então bora começar o vídeo falando um pouquinho sobre Campeonato Carioca, né? O Vasco que nesse momento aí, né, com todos os times com os mesmos números de jogos, se encontra na terceira colocação do campeonato, atrás do Flamengo, que é o líder, do Fluminense, que é o segundo colocado, vem o Vasco ali, na quarta colocação temos o Volta Redonda e em quinto colocado temos o Botafogo, lembrando que ainda tem 2 rodadas pela frente, né? Então o Vasco ainda não está garantido, o Vasco só depende de si próprio, né? Mas não pode deslizar, não pode dar mole aí nesse clássico de domingo para não acabar voltando ali para a quinta colocação. O Barbieri tá ali muito focado, né? Os trabalhos já começaram ali para a disputa desse jogo de domingo e a expectativa é que o Barbieri possa ter ali muito próximo de quase força máxima, né? Ele deve provavelmente repetir um time muito parecido com o último jogo, com 2 últimos jogos, né? As 2 últimas goleadas que o Vasco deu na Copa do Brasil no Campeonato Carioca, mas a gente está na expectativa de já poder contar com alguns jogadores que estão no departamento médico, caso ali do Marlon Gomes, do Figueiredo, do Robson e do Orediano. A gente deve ter mais novidades ali sobre as situações desses atletas agora na manhã dessa terça-feira e a situação ali de outros 3 jogadores que eu vou explicar para vocês que também podem reforçar o Vasco aí nessa partida de domingo. Um já é certo, tá inscrito, já foi registrado na CBF, que é o lateral direito Paulo Henrique, recém-contratado, recém-anunciado, né, jogador que chegou lá do Atlético Mineiro. Esse aí provavelmente vai para o jogo, não será titular, né? Provavelmente será reserva do Puma Rodrigues, mas é uma contratação aí importante para o decorrer da temporada. Os outros 2, Manu Capasso, o Vasco segue aguardando a documentação, né, lá do Atlético de Tucumã, da Argentina, para poder registrar o jogador na CBF. O registro é muito rápido, né? O Vasco apenas espera ali que essa documentação chegue ainda hoje para poder, nessa terça ou quarta-feira, fazer o registro para que o jogador esteja liberado para atuar no próximo domingo e, se conseguir, a tendência é que o Capasso já estreie como titular. E o mesmo se aplica à situação do Andrei Santos, né? O Vasco está aguardando a documentação chegar lá da Inglaterra, né? O Chelsea, clube que comprou o Andrés, precisa enviar
todos esses detalhes para que o Vasco aí possa novamente registrar o Andrei no BID, né, que é o boletim informativo lá de jogadores, né, que existe na CBF, e a tendência é que também nessa terça ou quarta-feira o Vasco consiga essa inscrição, né, e esse jogador também esteja disponível para, quem sabe, já entrar como titular, né, lembrando que para a partida de domingo a tendência é que o Barbieri tire um dos atacantes, provavelmente o Eric Marcos, e coloque mais um jogador ali para povoar o meio de campo. Então a provável escalação, né, o provável time que vai a campo nesse domingo deve ser o seguinte, na minha opinião: no gol, o Léo Jardim deve ser mantido, apesar de muitas críticas aí ao goleiro que vem sendo titular. Não acredito que o Barbieri vai tirar ele pro clássico, né? Então o Léo Jardim deve ser o goleiro número 1. Na lateral direita, o Puma Rodrigues, agora tendo ali o Paulo Henrique como reserva. Na lateral esquerda, o Lucas Piton. Dupla de zaga aí, a grande dúvida, né? Quem vai jogar ao lado do Léo? Se vai ser o Capasso, já registrado, ou o Miranda. Meio de campo a gente deve ter Rodrigo, Jair, a dúvida ali se ele vai com o Andrei Santos, se já for registrado, se ele vai com o Marlon Gomes, se já tiver recuperado, se ele vai com o Barros ou o Deluca ao lado do Alex Teixeira, que é o nosso camisa 10 e tá jogando muita bola, né? O líder de assistências do Vasco na temporada. E lá na frente, Gabriel Peck e Pedro Raul. Lembrando que Figueiredo deve voltar, talvez não entre como titular, né, porque tá um pouco afastado aí, né, alguns jogos já que ele não atua, e tem também a opção do Eric Marcos, tem ali o Orediano, que é muito difícil de ir pro jogo, a gente vai saber ainda hoje como que tá a situação da lesão dele, então o Barbieri aí com muitas opções para poder montar esse time, fazer mais uma grande partida, na minha opinião. O Vasco vai fazer um grande jogo, arrisco a dizer que não devemos nada ao atual time do Flamengo, e eu tô muito confiante, tô acreditando muito nessa vitória do Vasco, e vou deixar uma dica para vocês aqui, tá? O Vasco tá pagando muito bem nas casas de aposta, principalmente aqui, ó, na BetWinner. E para você que ainda não tá cadastrado na BetWinner, quer fazer lá sua apostinha na vitória do Vasco, eu já fiz a minha. Você vai ganhar um bônus promocional de 100% no seu primeiro depósito. Vou explicar para vocês. Se você depositar, vamos dizer ali, R$50, sabe o que acontece? Em vez de cair R$50 na sua conta, vai cair, ó, 100 reais. Eles dobram o valor do seu primeiro depósito se você usar esse código promocional que tá na tela aqui agora. Então vou mostrar para vocês como é fácil, como é simples, o site lá da BetWinner, e a gente já volta com mais notícias do Vasco, beleza? Então, rapaziada, esse é o site da BetWinner, muito fácil, depósito, retirada por Pix, por transferência bancária, tudo automático na mesma hora. E aí você tem todos os jogos, campeonatos estaduais, nacionais, Copa do Brasil, Brasileiro, Champions League, campeonato inglês, alemão, italiano, espanhol. E eu vou fazer minha aposta no Vascão contra o Flamengo, tá pagando bem, vou botar 100zão lá e tenho certeza que o Vascão vai passar o carro por cima da mulambada e eu vou sair cheio de grana no bolso nesse domingo. Então faço o mesmo, primeiro comentário fixado, tá o link e o código promocional para você ter 100% de bônus na sua primeira aposta, beleza? Então é isso, quem quiser corre lá, o link tá no primeiro comentário fixado e o código promocional também tá lá no primeiro comentário fixado para você se cadastrar e fazer aí, tirar proveito, né, dessa parceria só para você que é inscrito aqui no canal, que a gente dá esse money, beleza? Passando aqui agora pro próximo assunto do vídeo, que é mercado da bola, né? O torcedor vascaíno ontem ficou muito irritado, ficou muito chateado, vi muito torcedor ali falando que a nossa diretoria, que o Paulo Brax, que o Abel Braga não prestam, que são ali muito devagares, né? Que o Fluminense tem uma rasteira na gente. E eu vou falar o seguinte pra vocês, eu vou elogiar a postura do Abel e eu vou elogiar a postura do Paulo Brax de não entrar em leilão. E havia um acordo de cavalheiros, havia um acordo verbal entre o Abel Braga e o Paulo Brax e os dirigentes do Itaboraí, que são ali, né, os donos do passe do Lelê. Há mais de 2 semanas que esse acordo já tinha sido firmado, que o jogador ia vir para o Vasco por empréstimo, já estava tudo acertado, o jogador estava muito feliz, inclusive, de vir jogar no Vasco. Mas de última hora o Fluminense entrou na jogada, talvez ofereceu algo ali que o Vasco não tinha oferecido, e os dirigentes do Itaboraí decidiram que o acordo que eles tinham feito, né, a palavra que eles tinham dado, não valia de nada. Então vou falar bem sincero para vocês, prefiro que não venha. Assim como o Abel Braga falou, assim como o Paulo Brax falou, quando você tem um acordo, quando você confia na pessoa, é melhor, obviamente, a pessoa cumprir o que foi prometido. E nesse caso não foi cumprido, jogaram, né, o acordo pro alto, e que seja feliz em outro lugar, né, que possa aí perder muitos gols no Fluminense nessa temporada. Sinceramente, prefiro que não venha pro Vasco de verdade, né, até, obviamente, não vou desejar nada de mal, mas que possa seguir a carreira dele em outro lugar. E vou falar para vocês, o Vasco hoje tem condições,
tem dinheiro, hoje o Vasco é um clube bem visto no mercado, hoje o Vasco aí tem acesso a grandes jogadores do futebol sul-americano, do futebol brasileiro, e não vai faltar opções, não vão faltar jogadores que vão querer vestir a camisa vascaína, e digo mais para vocês, talvez jogadores aí já até mais prontos que o Lelê, jogadores mais maduros, mais experientes, que talvez não sintam o peso da camisa. Lembrando que o Vasco aí segue em busca de mais 4 contratações para a disputa do Campeonato Brasileiro, pelo menos, mais 4, tá? Não estou falando que são só 4 não, mas pelo menos mais 4 contratações para a disputa do Campeonato Brasileiro. Ontem à noite tive aí uma conversa, né, com uma pessoa que trabalha dentro do clube, e ela voltou a me confirmar que o Cuéllar segue conversando com o Abel Braga, né? Ele segue ali tendo contato muito próximo do Abel e do Barbieri. O jogador quer voltar para o futebol brasileiro, ele é a primeira opção do Vasco aí para aquela vaga de primeiro volante, de primeiro jogador de meio de campo, né? Aquele pitbull, aquele jogador que vai ser ali a proteção para o sistema defensivo e ao mesmo tempo aquele jogador que dá liberdade para o meia, para o atacante, para os laterais subirem. Então o Cuéllar segue em conversas, né, em negociações abertas com o Vasco. Não quer dizer que ele vai vir, tá? Porque ficou evidente aí que o futebol é muito volátil nessa situação do Lelê. Mas acho que o Vasco tem muito interesse em repatriar o jogador. Sim, o Vasco tem esse interesse de trazê-lo de volta ao Brasil. Além do primeiro volante, né, além aí talvez essa possibilidade do Cuéllar, lembrar vocês que o Vasco ainda busca um atacante de lado de campo, e agora, com essa não chegada do Lelê, o Vasco aí vai ter que trazer mais um centroavante para ser o reserva imediato do Pedro Raul. Opções a gente vai ver aí provavelmente nas próximas semanas, quem o Vasco vai se movimentar. O Vasco tinha enviado alguns olheiros, né, para a Argentina para observar alguns jogadores, como o Retegui, baita jogador que pertence ao Boca, está emprestado ao Tigre, né, uma das grandes revelações do futebol argentino, interessa ao Vasco, mas é um jogador muito caro. Outros jogadores aí também, teve o Bombergar, atleta também que atua na Argentina, que foi ali especulado no Vasco algumas semanas, mas enfim, eu não acho que o torcedor tem que ficar desesperado, acho que o Vasco está fazendo um ótimo início de temporada. O Pedro Raul vive um momento incrível aí vestindo a nossa camisa, com 6 gols, 3 assistências, né, o jogador mais interessante aí entre os centroavantes de Série A do Campeonato Brasileiro. Temos o Alex Teixeira vivendo um início de ano incrível, né, como camisa 10 ali, como aquele homem de criação. Temos os nossos 2 laterais ali voando, o Léo, obviamente, sendo um dos melhores zagueiros ali pelo lado esquerdo do Brasil nesse momento. O Capasso, que vai estrear aí nos próximos dias, o Andrei voltando, o Marlon Gomes, que nem estreou ainda, o Orediano, que provavelmente nas próximas semanas vai começar, né, a mostrar o seu futebol. Então, cara, tem opções, a gente vai ao mercado, a gente vai buscar mais contratações. Não acho que é momento para o torcedor se desesperar, não acho que é momento para o torcedor achar que o Vasco aí vai brigar para não cair, que as coisas aí estão indo de mal a pior. Muito pelo contrário, acho que a gente tem que ficar muito contente com o trabalho que já foi feito até agora, com os resultados que a gente está colhendo aí nesse momento, e visar, né, o Campeonato Brasileiro. Quem serão as contratações que vão chegar, quais são as opções de mercado que o Vasco vai ter para poder reforçar ainda mais o nosso elenco aí para esse restante de temporada. Beleza, galera? Antes de terminar o vídeo, queria mais uma vez pedir para você deixar aquele joinha, deixar aquele like aqui, que é super importante. Se inscreva no canal se você não se inscreveu ainda. E você que quiser ganhar uma camisa oficial do Vascão, um uniforme aí, né, da capa, ou um uniforme da VG, faz o seguinte, manda uma mensagem para esse número que tá aqui na tela, que é do Estevão. Ele tá organizando aí toda semana uma rifa super baratinha, né, para ajudar o próprio Estevão a poder comprar um computador para ele, para ajudar nas edições, para poder ajudar aqui em várias coisas que a gente faz no canal. Então quem quiser participar, manda uma mensagem para ele, que ele vai explicar para você como funciona tudo direitinho, beleza? Então é isso, um grande abraço de vascaíno para vascaíno, porque aqui é Vasco, valeu!